Nesta aula, nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas no tempo de Jesus e dos apóstolos. Bem, vimos que os judeus iniciaram um empreendimento, de estabelecimento de um texto hebraico das Escrituras. Vamos recordar um pouquinho as aulas anteriores. Nós vimos que sempre houve, por parte deles, uma certa desconfiança sobre o texto, da Septuaginta. Não porque o texto fosse ruim, mas pela própria natureza da coisa, A Septuaginta era um texto traduzido, E as traduções, elas não têm a mesma força, As palavras traduzidas não têm a mesma força e o mesmo significado que as palavras no original hebraico. Então era por essa razão. Até um adágio que diz que o tradutor ele é um falsário, Certo? Bem, então nós vimos que houve, em função disso, houve sempre um esforço de um estabelecimento de um texto hebraico, As pesquisas mostram que este conjunto de revisões não chegou até nós, exceto por alguns fragmentos. O que é curioso, depois nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Os textos hebraicos mais antigos são aqueles descobertos em Querumã, no Mar Morto, no século XX, e que de forma impressionante correspondem ao texto grego da Septuaginta, o que pode apontar para uma correspondência ao texto hebraico que serviu, como matriz para a tradução grega da Septuaginta. Mas antes dessa descoberta de Querumã, que se deu lá em 1947, se eu não me engano, antes dessas descobertas, os textos hebraicos mais antigos que se tinha notícia datam do século V, São chamados de textos massoréticos. Na verdade, eles são de um intervalo, do século V ao século X. Os textos massoréticos começaram a se estabelecer no século V, mas eles ainda não correspondiam a toda a escritura. Isso só foi terminado lá pelo século X, 5 séculos depois. Então, os textos mais antigos hebraicos são os textos massoréticos, que são do século V, sendo bonzinho, sendo bonzinho aí. Bem, além disso, os empreendimentos que visavam oferecer um texto grego mais adequado à visão dos rabinos de Jerusalém são de meados do segundo século. Estamos falando aqui das traduções de Áquila, mencionada aqui no nosso curso, Teodosião e Símaco, Todas essas traduções, que visavam, então, substituir o texto da Septuaginta, são de meados do século II, Está entre o ano 150 e o ano 200, Então, isso prova a forte influência, da língua grega entre os judeus, mesmo na Palestina, tema que nós vimos aqui, Nós vimos aqui no nosso curso. Bem, então, se os textos hebraicos mais antigos que nós temos são do século V, e logo no início da nossa era, logo após ali o advento do cristianismo, os embates com os cristãos, os rabinos, então, procuraram empreender revisões, do texto grego da Septuaginta, novas traduções que a suplantassem. Nós vimos que a tradução de Áquila, substituiu totalmente a Septuaginta na leitura litúrgica das sinagogas, Quais eram os textos, então,
que Jesus e os apóstolos tinham à sua disposição no seu tempo? Essa é a questão que nós vamos tentar responder nessa aula, tá? Bem, tendo em vista que um texto hebraico ainda não estava em circulação entre os judeus e que as revisões gregas judaicas que visavam substituir o uso da Septuaginta são de meados do século II, podemos afirmar com grande segurança que os textos da Escritura disponíveis no tempo de Jesus e dos apóstolos são da Septuaginta. Tá? Nós temos vários indícios disso. Tá? Ah, mas Alessandro, os textos de Querumã, né, as descobertas do Mar Morto não revelaram também textos manuscritos hebraicos? Não revelaram isso? Sim, mas nós vamos falar sobre isso também mais à frente, ainda nessa aula, tá? Bem, então, eu estou dizendo aqui que, com base nessas evidências, esses indícios, né, o texto que Jesus tinha e os apóstolos tinham, temos um grau de certeza muito grande de que eram da Septuaginta, né? Pelo menos podemos afirmar que eles conheciam a Septuaginta. Tá? Nós temos, por exemplo, provas do próprio Novo Testamento. Tá? Primeiro, vimos que a Septuaginta, né, seu uso era muito difundido, tá? Entre os judeus, tanto na diáspora quanto na Palestina. Isso aí nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Ah, uma coisa interessante que eu não mencionei sobre a Septuaginta é o seguinte. A Septuaginta nos legou, tá, o nome dos livros bíblicos e a sua ordem. Tá? A Bíblia cristã segue os nomes dos livros bíblicos segundo a Septuaginta e a ordem também. Tá? No hebraico, por exemplo, né, os nomes dos livros são nomeados pelo primeiro versículo, enquanto que na Septuaginta ganharam nomes distintos, tá? Que significava o assunto abordado pelo livro. Tá? E isso foi adotado pela Igreja Cristã e permanece hoje nas Bíblias cristãs, mesmo entre os protestantes. Tá? Até mesmo a ordem, como eu mencionei, a ordem dos livros é distinta da Tanakh e foi seguida também a ordem da Septuaginta mesmo pelos protestantes. Tá? Bem, os textos da Septuaginta no tempo de Jesus e dos apóstolos circulavam, tá, através de variadas formas textuais, certo? Que era muito comum naquela época, porque os manuscritos eram, como diz o nome, manuscritos, né, eram copiados à mão e muitas vezes os copistas faziam alguma interpolação, né? E isso dava alguma diferença no texto final. Não eram diferenças assim significativas que pudessem mudar o sentido da coisa, mas existiam essas variantes, tá? Bem, então, esses textos da Septuaginta, eles dividem-se em dois grupos, tá? Os textos chamados testemunhos diretos e os testemunhos indiretos, tá? Os primeiros são os manuscritos da própria Septuaginta, tá? E os demais são as suas traduções. Como nós vimos na última aula, a Septuaginta deu origem a muitas traduções cristãs, especialmente no Oriente, né? Mencionamos a tradução copta, mencionamos a tradução siríaca, né? A dos eslavos, várias. A georgiana, né? Georgina, muitíssimas traduções realmente, tá? A peshita, né?
Enfim. Bem, os estudiosos contaram, tá, cerca de 350 citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. 350, tá? Pelo menos, deste número, 300 são, com certeza, da tradução grega, da Septuaginta.